No Radar Vascaíno está de volta. Eu sou o Edinho RJ. Bom dia para você. Tudo bem por aí? Em primeiro lugar, eu quero lhe pedir, caso você ainda não seja inscrito no canal, que se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like ou seu dislike, caso você goste ou não do conteúdo do vídeo. Também convido você a participar lá na enquete na comunidade, na aba comunidade aqui do canal. Tem duas perguntas lá para você votar, né? Uma é sobre as eleições e a outra é sobre a administração possível do Salgado, se você, como torcedor do Vasco, iria colaborar com a parte lá do CT, né? O aumento lá da ampliação do CT e também do sócio torcedor. O No Radar Vascaíno também está no Instagram, @No Radar Vascaíno, e também no Twitter, @radar_vascaíno. Bem, amigos, com a vitória do Bahia ontem no jogo contra o Corinthians, a situação ficou, olha, bem tensa agora. Vasco domingo vai ter uma decisão de campeonato brasileiro. Essa partida tem que ser encarada como uma decisão de campeonato brasileiro de qualquer jeito. O Vasco tem um ponto à frente do Bahia. Com essa vitória, o Bahia chegou aos 35 pontos, ocupa a 16ª colocação, e o Vasco está com 36 pontos, ocupando a 14ª colocação. O Vasco tem 9 vitórias, o Bahia tem 10. O Vasco, ele só vence em número de vitórias, que agora vamos colocar o campeonato da forma que ele está, em bloco. Existem, ao meu ver, uma vaga para o Z4. Porque eu não acredito mais que Goiás com 29 pontos, Coritiba com 27 e o Botafogo com 23 consigam escapar do descenso. Então sobrou uma vaga para Fortaleza, Bahia, Sport e Vasco. O Fortaleza tem 8 vitórias, 32 jogos e 35 pontos. O Sport e o Bahia têm 10 vitórias em 32 jogos, com 35 pontos. E o Vasco tem 9 vitórias em 32 jogos e 36 pontos. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias. Portanto, é bom que o Vasco faça seu papel, já que ele deu mole no jogo contra o Coritiba, e isso não pode acontecer no jogo de domingo, às 4 da tarde, em São Januário. Se o Vasco empatar esse jogo, já é um prejuízo. Essa vitória é uma vitória de campeonato. O Vasco precisa vencer esse jogo de qualquer maneira. Lógico que futebol não existe lógica. E o Vasco não vem se dando bem contra o Bahia. Mas é um jogo, meu amigo, que agora é decisão de campeonato. Vale o título, vale a permanência na Série A. Aí você me pergunta, mas ainda falta. Eu acho que ainda vai ter outros jogos, eles também sim. Só que você há de convir. Se o Vasco deixar o Bahia ultrapassar, o Bahia vai pular para 38 pontos. 2 pontos à frente da gente. E o próximo jogo do Vasco é contra o Flamengo. Os outros têm jogos também difíceis? Tem. Só que agora, amigo, é hora de você ganhar. Você não pode mais patinar no campeonato. Aí eu pergunto para você que está aí me acompanhando. Você acha que eu estou errado? O Vasco não tem que tentar vencer esse jogo de qualquer jeito? Não é uma final de Campeonato Brasileiro? Deixa seu comentário aí para a gente poder debater, né? Uma outra informação que está chegando é sobre o Gatito Fernandes. Vasco não tem interesse em Gatito Fernandes
e representantes de Henrique, Igor Catatal e Marcelo Alves dizem que foco é no brasileiro. Segundo, deixa eu ver aqui qual foi a fonte, veio lá do YouTube, né? Veio aqui do YouTube, veio a seguinte informação: a posição de goleiro é das mais cruéis do futebol e não poderia ser diferente no Vasco. Titular absoluto nos últimos anos, Fernando Miguel volta a ser questionado e torcida pede a contratação do goleiro paraguaio. Vamos, aí vem aqui, né, durante a matéria, saber se há chances da contratação ou não do atual titular lá do Botafogo. Eu não sei como é que está essa situação do Gatito, que até onde eu sabia, ele estava machucado, né? Isso aqui veio lá da fonte, lá do canal Atenção Vascaínos. E também tem uma matéria aqui, se eu não me engano, do Super Papo Vascaíno, aqui do YouTube, do YouTube não, lá do Twitter. Deixa eu ver aqui, não há nenhuma tratativa hoje pela renovação do contrato do lateral esquerdo Henrique, segundo pessoas ligadas à gestão do Vasco. É um assunto para ser tratado depois do brasileiro. E aí também aqui vai descrevendo a situação do Catatal e do Marcelo Alves, que o Madureira está pretendendo também que o Vasco faça um pagamento para poder manter os jogadores lá em São Januário. Agora, a situação política. Peralta deve ter apoio da Mais Vasco e da Sempre Vasco na eleição à presidência do Conselho de Beneméritos. Essa é uma situação aí que a gente já comentou ontem, até na live, que o Peralta é um credor do Vasco, né? Então teríamos o Peralta como presidente do Conselho de Beneméritos, o Jorge Salgado como presidente do clube eleito por enquanto, e também o José Luiz Moreira como VP de futebol. O que há entre os três é que os três são credores do Vasco. Aí aqui na matéria vem dizendo que negociação por nome de consenso para a eleição do Conselho de Beneméritos do Vasco contou até com Jorge Salgado, mas não houve sucesso. Antônio Peralta será um candidato. André Luiz Vieira Alonso será outro. Nesta chapa, Egas Manuel Fonseca é o candidato a vice, reforçando que a eleição é nesta sexta-feira. Ao que me consta, Salgado e Beneméritos e grandes beneméritos ligados a Mais Vasco e a Sempre Vasco vão apoiar Peralta. A oposição mais ferrenha vai de André. Teremos uma disputa. Isso aqui veio do Twitter do jornalista Felipe Rocha, lá do Lance. Já Silvio Godoy avalia a possibilidade de realizar eleição híbrida para a presidência do Conselho de Beneméritos. Segundo o Twitter do Expresso 1898, em conversa com Salgado, Godoy admitiu que vai avaliar o formato híbrido para a eleição do Conselho de Beneméritos. O Vasco já contratou a Tafner. Aí abre aspas. Ele irá avaliar o programa, avaliar a segurança do processo. Se for uma coisa que seja possível, podemos se chegar a um acordo, contou um dos beneméritos. A outra informação é que, sem consenso, a eleição do Conselho de Beneméritos terá Peralta / Rebuse contra André Vieira / Egas Manuel. Segundo o Bruno Braz, lá em seu Twitter, Godoy e Salgado se reuniram e o presidente do Conselho de Beneméritos tentou chegar a um consenso em um nome para presidir o órgão. Porém, segundo o ex-VP de Patrimônio, André Luiz Vieira, Peralta não abriu mão de ser candidato. Enfim, essa
presidência que seria um consenso, a vaca já foi pro brejo, né? Bem, amigos, era essa aí a informação que eu tinha para passar para vocês hoje em relação a essa situação do Vasco, tanto na parte política como empréstimos e de repente vindas aí de Gatito, saída de Henrique, a situação de Catatal e Marcelo Alves. E eu peço para você comentar aí, dizer o que você acha dessa situação toda, dessa diretoria que entrou, né? Qual o seu parecer para isso? Você está satisfeito? Você bota fé? Você acha que o Vasco vai para frente com essas pessoas no comando? Escreve aí, deixa seu like, deixa seu dislike, dá uma comentada e a gente conversa depois, tá ok? Um forte abraço para você e no Radar Vascaíno volta a qualquer momento. Bom dia.